Há um registro médico, parada cardiorrespiratória por 7 minutos. Não é uma hipérbole, nem uma metáfora dramática. É um dado que consta em prontuário, anotado por profissionais que medem tempo, pressão e resposta. Começo por isso porque quero que você saiba que o que vou relatar tem um ponto de partida verificável, um intervalo onde minha atividade cerebral e meus sinais vitais atingiram um apagão que, na linguagem clínica, corresponde à morte clínica. Meu nome é Laura Mitchell, tenho 52 anos e moro em Chicago. Sou designer por formação, acostumada a trabalhar com prazos, protótipos e decisões baseadas em evidências. Essa inclinação racional moldou minha vida. Preferi rotinas previsíveis, explicações que fechavam lacunas e uma distância segura em relação a histórias que exigem fé. O luto pela perda do meu filho tornou-se então um problema a ser administrado, uma ferida cronometrada que eu aprendi a proteger com justificativas e compromissos práticos. Antes de prosseguir, peço que você considere se inscrever no canal e compartilhar o meu vídeo com alguém que goste de relatos reais que confrontam ciência e experiência. Essa ação simples amplia a chance de outras pessoas encontrarem relatos que as façam pensar. A manhã em que tudo começou teve sinais claros e previsíveis: dor torácica, suor frio, colapso súbito. A equipe de emergência registrou cada minuto: o desfibrilador, as compressões, o som mecânico das intervenções. Fora desses registros técnicos, entretanto, surgiu uma sequência de percepções que não se encaixavam nos modelos que eu costumava aceitar. Enquanto meu corpo era tratado, uma atenção estrangeira observava os procedimentos de fora, não como delírio, mas como uma consciência desacoplada dos efeitos fisiológicos documentados. Nunca imaginei que a vida pudesse me abandonar antes que eu tivesse a chance de entender o que realmente importa. É estranho, mas, por um instante que pareceu eterno, percebi que cada escolha que eu acreditava controlar era apenas uma sombra do que o destino realmente traçava. E foi nesse instante, quando tudo parecia perdido, que algo dentro de mim mudou para sempre. Acordava com a sensação de que o mundo podia continuar girando sem que ninguém notasse a ausência que carregava. Cada sorriso, cada abraço, cada dia que passava era uma lembrança silenciosa do que eu perdi. E mesmo assim, eu seguia, tentando preencher o vazio com trabalho, compromissos, pequenas rotinas que me distraíam da dor que insistia em me acompanhar. Mas havia momentos, breves, quase imperceptíveis, em que a memória do lago, daquele verão que mudou tudo, vinha à tona. Um cheiro de água fresca, o brilho do sol refletido nas ondas, a risada de Ethan ecoando em minha mente. Eram instantes que cortavam meu peito, lembrando-me de que nada, nem mesmo o tempo, poderia apagar o que realmente importa. E foi nesse limiar entre o cotidiano e a lembrança que a vida decidiu me mostrar que nada era o que parecia. Algo estava prestes a acontecer, algo que abalaria cada certeza e revelaria uma dimensão da realidade que eu jamais poderia imaginar. Um instante que mudaria tudo o que eu pensava sobre amor, perda e a própria vida. Você já se perguntou se existe algo além do que podemos ver, tocar ou compreender? Se já sentiu que a vida tem camadas que escapam à lógica, então sabe como é difícil encontrar respostas. Hoje, enquanto compartilho minha história, quero que você faça mais do que apenas ouvir. Quero que se envolva, que reflita e, se sentir vontade, que comente o que acredita sobre vida após a morte. Cada opinião, cada experiência que você compartilha aqui ajuda a criar uma conexão real entre quem sente a mesma dúvida ou curiosidade. Eu me lembro claramente do momento em que tudo começou a mudar. Estava em minha rotina habitual, uma manhã fria em Chicago, tentando ignorar a ausência que me acompanhava há tantos anos. Mas havia algo diferente naquele dia, algo que eu não podia nomear. Era como se o mundo estivesse segurando a respiração e eu estivesse prestes a perceber que minha visão limitada da realidade não era suficiente para compreender o que estava prestes a acontecer.
Enquanto escrevo estas palavras em minha memória, percebo que minha vida sempre foi dividida entre aquilo que eu podia controlar e aquilo que me escapava por completo. E foi exatamente nesse espaço de incerteza que algo começou a me puxar, uma força que não podia ser vista, mas que era impossível de ignorar. Uma sensação de urgência, como se o universo sussurrasse que eu precisava prestar atenção, que a história que estava prestes a viver seria diferente de tudo que eu conhecia. Então eu pergunto novamente: você acredita em vida após a morte? Pense nisso. Respire fundo. E se quiser, compartilhe nos comentários suas experiências, dúvidas ou até medos. Este é o espaço para explorar juntos algo que muitas vezes tentamos ignorar, mas que insiste em bater à porta da nossa consciência. A verdade é que, naquele momento, eu ainda não tinha ideia do quanto minha vida estava prestes a se transformar, mas havia um convite silencioso, quase imperceptível, que me chamava para algo maior, algo que revelaria não apenas o que acontece quando partimos, mas também o que significa realmente viver. Antes de tudo isso acontecer, minha vida parecia marcada por uma rotina quase previsível, mas cada detalhe carregava lembranças do que eu realmente amava. Eu era designer em Chicago, uma cidade que combinava concreto, ventos gelados e luzes que nunca dormiam. Meu dia começava cedo, entre o aroma do café fresco e o calor das panquecas que preparava para Ethan, meu filho. Cada gesto, cada riso dele preenchia os espaços silenciosos da casa. Eu observava seus olhos brilharem enquanto corria pela cozinha, e por alguns segundos o mundo parecia inteiro, seguro, cheio de pequenas felicidades que se escondiam nos detalhes mais simples. Mas tudo tinha uma sombra, um contraste que eu não podia ignorar. A memória daquele lago onde a água parecia calma, quase acolhedora, sempre surgia de forma inesperada. Ethan tinha 6 anos naquela manhã fatídica. Eu me lembro de cada reflexo da luz sobre a superfície da água, do cheiro de mato molhado, da forma como ele ria antes de se inclinar para brincar. E então, em um instante que parecia não ter aviso, tudo mudou. A alegria foi substituída pelo silêncio absoluto, e o que antes era rotina se transformou em ausência. Mesmo anos depois, cada objeto na casa, cada brinquedo esquecido, cada foto antiga, carregava o peso dessa falta. Eu tentava manter minha vida organizada, controlando projetos, prazos, a aparência de normalidade. Mas havia momentos em que a saudade se infiltrava de maneira quase física. A textura da toalha que ele usava, o barulho das ondas no lago, o cheiro da água. Era impossível não sentir a presença dele, mesmo que fosse apenas em memória. A cidade ao meu redor parecia continuar sem perceber o que se passava dentro de mim. Caminhar pelas ruas geladas, entrar nos cafés movimentados, atender clientes e criar designs que refletiam a beleza que já não sentia por dentro. Tudo era uma tentativa de preencher o vazio que a perda de Ethan deixou. Mas cada gesto mecânico me lembrava que eu estava funcionando, mas não vivendo de verdade. Ainda assim, havia momentos de riso e lembrança, instantes fugazes em que parecia ouvir a voz dele ou ver seu rosto sorrindo. E mesmo sem saber, esses pequenos flashes de vida eram o que me mantinham conectada, esperando, talvez sem saber, que algo ou alguém pudesse me guiar para compreender que essa ausência não seria o fim, mas o início de algo que ainda estava por vir. A manhã começou como qualquer outra, gelada e silenciosa, com a cidade de Chicago respirando lentamente sob o céu cinzento. Mas, de repente, senti uma dor intensa no peito, uma pressão que parecia esmagar cada costela, como se meu próprio coração estivesse tentando fugir de dentro de mim. O ar parecia pesado demais, impossível de puxar, e cada respiração se tornava um esforço quase insuportável. Tentei me apoiar na mesa. Senti minhas pernas falharem e, antes que pudesse entender o que acontecia, caí.
O chão frio me recebeu com uma frieza que parecia atravessar minha pele e alcançar algo mais profundo, mais vulnerável dentro de mim. Enquanto caía, minha visão começou a se estreitar, focando apenas o teto acima de mim. Cada detalhe parecia exageradamente real. O padrão da tinta descascando, a luz entrando pela janela, o som distante de um carro passando lá fora. Mas havia algo de errado, um silêncio estranho envolvendo tudo, quebrado apenas por batidas irregulares que eu sentia mais do que ouvia, ressoando dentro do meu peito. O tempo parecia desacelerar, e uma sensação de desligamento começou a me envolver, como se eu estivesse me separando do meu corpo antes mesmo de entender que poderia não retornar. E então veio o apagão, um vazio absoluto, tão profundo que era impossível distinguir entre pensamento, memória ou sensação. Não havia dor, nem medo, apenas um silêncio absoluto que parecia suspender tudo. Mas ao mesmo tempo, algo estranho aconteceu. Eu me percebi consciente de cada movimento da equipe médica que tentava me reanimar, de cada gesto rápido, de cada fio conectado ao meu corpo. Era como observar uma cena de fora, um filme que eu nunca esperava assistir sendo vivido por mim mesma. Minha mente tentava se agarrar a algo familiar, a rotina, a lembrança de Ethan, mas cada tentativa parecia se dissolver nesse estado entre mundos. A sensação de leveza começou a surgir, uma percepção de que algo maior existia além do corpo que eu sentia desvanecer. O coração, que por instantes parecia ter parado, agora era apenas uma lembrança de que eu ainda tinha uma história por viver. Ou talvez de que estava prestes a descobrir algo que transformaria tudo que eu acreditava ser a verdade. E nesse instante suspenso, entre o silêncio absoluto e a percepção de estar fora de mim, percebi que não havia retorno fácil. Algo estava me puxando, algo que me chamava, e eu sabia que minha vida, como eu conhecia, estava prestes a mudar de maneira irreversível. De repente, senti-me flutuar. Não havia gravidade, não havia peso, apenas uma leveza que eu jamais poderia ter imaginado. Era como se cada molécula do meu corpo tivesse se dissolvido, e ainda assim eu estivesse inteira, consciente, observando tudo ao meu redor com uma clareza que ultrapassava qualquer percepção física. Olhei para baixo e vi meu corpo estendido no chão, cercado por pessoas apavoradas tentando salvá-la, suas mãos trabalhando rapidamente, mas sem perceberem que eu não estava mais completamente ali. O mundo físico começou a se afastar, tornando-se uma sombra difusa, enquanto uma atração silenciosa me puxava em direção a algo desconhecido. Era uma luz. Não qualquer luz comum, mas uma luminosidade que parecia pulsar com calor, acolhimento e uma sensação de familiaridade que não vinha de lugar nenhum que eu pudesse identificar. Cada passo, ou melhor, cada movimento na direção dessa claridade, era acompanhado por uma mistura de espanto e tranquilidade, como se eu estivesse entrando em um espaço onde o tempo não existia, mas cada emoção era intensamente viva. Ao me aproximar, percebi partículas de luz flutuando, como poeira dourada dançando em um vento suave que eu não podia sentir, mas de alguma forma reconhecia. Um eco sutil reverberava ao meu redor, uma voz interior que não precisava de palavras, transmitindo segurança e algo que eu ainda não podia compreender completamente. Frases curtas surgiam na minha mente, fragmentos de memórias, emoções e sensações de quem eu era e do que tinha perdido. Cada pensamento parecia mais vívido, mais puro, mais essencial do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Enquanto avançava, uma paz profunda começou a preencher o espaço onde antes havia medo. A dor no peito, a pressão esmagadora, a sensação de desespero, tudo isso ficou para trás, como se fosse um passado distante que ainda precisava ser reconhecido, mas que não podia me acompanhar neste novo estado. Cada respiração, embora eu não precisasse respirar, parecia abrir portas invisíveis, revelando que existia algo maior, algo que transcendia minha compreensão racional,
algo que estava esperando para me mostrar que a vida não se limitava ao que meus olhos podiam ver. E, no centro dessa claridade, senti uma presença, não totalmente formada, mas acolhedora, reconhecível de uma maneira que não podia explicar. Era a promessa de algo que eu não sabia nomear. Um chamado silencioso que prometia respostas para perguntas que eu nem sabia que ainda carregava. A jornada estava apenas começando, e pela primeira vez em muito tempo senti que cada medo, cada ausência, cada dor tinha um propósito, aguardando para ser revelado. Quando finalmente cruzei a luz, tudo ao meu redor se transformou. Não havia mais sensação de espaço ou tempo como eu conhecia. Havia apenas presenças, calorosas e familiares, que se aproximavam sem pressa, como se estivessem me esperando há muito tempo. Senti abraços invisíveis, mas reais, que preenchiam cada vazio que eu carregava. Havia rostos que eu reconhecia e outros que não conseguia identificar de imediato, todos irradiando uma calma que parecia capaz de dissolver qualquer medo ou dor. E então ele apareceu. Ethan. Não o menino de 6 anos que eu lembrava, mas um jovem, cheio de vida, sorrindo de uma forma que queimava e curava minha alma ao mesmo tempo. A visão dele era tão clara, tão intensa, que meu coração se encheu de um amor que eu pensei ter sido levado para sempre. Sem palavras, ele se aproximou, e o abraço que me ofereceu foi mais do que físico. Era uma descarga de emoção, de compreensão e de amor incondicional. Senti cada lágrima contida explodir, cada suspiro preso escapar, como se todo o tempo de dor tivesse sido absorvido naquele instante. Ele me mostrou, sem necessidade de explicação, que nunca me deixara verdadeiramente. Cada momento de sofrimento, cada lágrima silenciosa, fazia parte de algo maior, de um plano que eu ainda não conseguia compreender completamente. Mostrou-me o lago, não como o lugar da perda, mas como o ponto de partida de algo que transcenderia a dor. Uma perspectiva que meus olhos vivos nunca poderiam ter visto sozinhos. Enquanto permanecíamos ali, outras presenças se aproximaram, familiares que eu amava e que já haviam partido, transmitindo segurança, aprovação e amor. Cada encontro parecia sussurrar que a vida continua, que a morte não é o fim, mas uma transformação, um convite para enxergar além do que a mente pode entender. E então veio a mensagem que mudaria tudo. A minha missão não havia terminado. A vida que eu acreditava ter perdido ainda precisava de mim, de minha experiência, de meu testemunho. Ethan olhou para mim com olhos que carregavam lembrança, ternura e esperança, transmitindo silenciosamente que havia um propósito maior em minha jornada, que meu retorno era necessário. Por um instante, desejei permanecer ali para sempre, envolta naquele amor e naquela certeza absoluta. Mas no fundo, compreendi que havia uma escolha a ser feita e que minha história não estava concluída. Cada respiração, cada batida de coração que eu ainda poderia sentir era uma oportunidade de transformar dor em compreensão, perda em missão e amor em ação. O desejo de ficar era avassalador. Aquele espaço onde tudo parecia completo, onde o amor de Ethan e a presença daqueles que eu amava preenchiam cada vazio, me chamava com força irresistível. Cada célula do meu corpo, ou do que eu ainda podia chamar de corpo, pulsava com a tentação de permanecer naquele estado de paz absoluta. Era o tipo de sensação que me fazia questionar tudo o que eu conhecia sobre a vida e a morte, a dor e a ausência. Um lugar onde o medo não existia, e a saudade era substituída por uma certeza pura e luminosa. Mas havia outro chamado, mais sutil, quase imperceptível, que parecia vir do mundo que eu deixara para trás. Um lembrete de que minha vida não estava completa, que minha missão ainda não tinha fim. Cada memória de Ethan em meus braços, cada riso que eu não podia mais ouvir, se transformava em um impulso silencioso, dizendo que meu retorno era necessário.
Era como se uma parte de mim compreendesse que a verdadeira coragem não estava em permanecer, mas em levar aquele amor de volta ao mundo físico, para que ele pudesse transformar minha vida e talvez a de outros também. A tensão crescia dentro de mim, uma batalha silenciosa entre o conforto absoluto da permanência e a responsabilidade de retornar. Senti cada batida do coração como um tambor ritmado, marcando a decisão que precisava tomar. A música interna, o ritmo da própria vida, parecia me guiar, cada respiração ecoando entre o desejo e o dever. Olhei para Ethan, e sua presença carregava uma clareza que ultrapassava palavras. Ele não precisava falar. Tudo estava implícito no abraço, no sorriso, no olhar que transmitia confiança e compreensão. A escolha era minha, mas não era apenas minha. Era de todos que esperavam que eu cumprisse aquilo que a vida ainda me reservava. Respirei fundo e a palavra voltar surgiu em minha mente com força quase física, um impulso que me lembrou que, mesmo na dor, há propósito, mesmo na perda, há missão. E foi nesse instante que compreendi. Minha história não termina no silêncio da morte, mas na coragem de retornar, de carregar o amor e a mensagem que Ethan e aqueles que partiram me confiaram. Se a minha história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que mesmo nos momentos mais difíceis há um propósito maior. E inscreva-se no canal para acompanhar relatos que desafiam tudo o que pensamos sobre a vida, a morte e o amor que permanece. Abrir os olhos foi como emergir de um sonho profundo que ainda carregava o peso de cada sensação vivida. O quarto do hospital apareceu primeiro em fragmentos, luzes fluorescentes que piscavam suavemente, o cheiro antisséptico que me fez estremecer, o frio do piso sob meus pés que eu quase podia sentir através da pele ainda dormente. Cada detalhe era ao mesmo tempo familiar e estranho, como se eu tivesse sido transportada para um mundo que eu conhecia, mas nunca realmente havia habitado. A dor no peito voltou, mas agora era diferente. Não era apenas sofrimento físico, era um lembrete de que eu estava viva, que meu coração ainda batia e que cada instante carregava um propósito. O infarto fulminante que quase me levou não havia terminado apenas com meu corpo. Ele havia tocado minha alma, mostrando que a vida é frágil, mas preciosa. Senti gratidão misturada com assombro, como se cada respiração fosse uma conquista e cada batida do meu coração, uma nova oportunidade. Ao redor, médicos e enfermeiros moviam-se rapidamente, monitorando sinais vitais, administrando cuidados que eu podia observar sem realmente precisar interagir. Havia uma sensação curiosa de familiaridade e distanciamento, como se eu ainda estivesse parcialmente fora do meu corpo, vendo o que acontecia com clareza e sem medo. Cada gesto da equipe, cada toque em meu braço, era agora parte de uma realidade que eu precisava reintegrar, mas que não diminuía o impacto da experiência que eu havia vivido além da morte. Quando senti minha consciência se ajustar totalmente ao corpo, percebi que algo dentro de mim havia mudado irreversivelmente. A fé que eu havia perdido anos atrás, depois do acidente no lago, não voltou apenas como crença abstrata, voltou como certeza vivida, uma força silenciosa que preenchia os vazios e transformava cada lembrança dolorosa em aprendizado e missão. A ausência de Ethan, antes insuportável, agora carregava significado. Ele sempre esteve comigo, e minha vida ainda tinha valor para ser vivida plenamente. Voltar ao cotidiano não foi imediato, mas cada pequeno gesto passou a ter nova intensidade. Caminhar pelas ruas frias de Chicago, tomar café, sentir o calor do sol no rosto, tudo era lembrança da segunda chance que me foi dada. E com essa segunda chance veio a responsabilidade. Compartilhar minha história, ajudar outros a enxergar que a vida e o amor transcendem a morte e que a dor, quando integrada, pode se tornar fonte de propósito. Despertar foi mais do que abrir os olhos, foi perceber que algo em mim havia mudado para sempre.
O mundo físico voltou com sua luz fria, seus sons metálicos e o aroma familiar de hospital, mas eu já não era a mesma. Cada lembrança do que vivi além da morte pulsava dentro de mim, lembrando-me que a vida vai muito além do que conseguimos tocar ou compreender. A dor no peito, o frio do piso, o som distante de passos e máquinas, tudo isso agora tinha significado. Cada sensação era um lembrete de que eu havia voltado, não apenas para existir, mas para viver com propósito. A ausência de Ethan, que antes parecia insuportável, agora se tornava presença constante, como se sua vida e a minha estivessem entrelaçadas por algo que a morte jamais poderia separar. Senti, pela primeira vez em décadas, que o amor é mais forte que a ausência, que a dor pode ser transformada em aprendizado e que cada respiração que tomo é uma oportunidade de cumprir algo maior. A fé que eu acreditava ter perdido não retornou como dogma, mas como certeza. A vida continua, o amor permanece, e a missão de testemunhar não terminou comigo. Se você sente que a vida esconde mais do que podemos ver, que existem mistérios além do entendimento, saiba que não está sozinho. Histórias como a minha nos lembram que a morte não é o fim, mas um portal que revela a profundidade da existência e nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos. Antes de encerrar, quero que faça algo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Assim, você não perderá os próximos relatos que exploram experiências que desafiam a lógica e a compreensão humana. Cada história aqui é um convite para refletir sobre os limites da vida, do amor e da própria consciência. Lembre-se, não há escuridão que a luz não possa tocar, e cada experiência de quase morte nos desafia a perceber que mesmo nos momentos mais sombrios, existe algo esperando para nos guiar, nos transformar e nos revelar que a vida é maior do que qualquer medo ou perda que possamos carregar.